Eu sou Mirlei Castro e começa agora Pod Lei Acre. Aqui o direito é transmitido de forma simples, clara e acessível para que você conheça seus direitos e possa aplicá-lo no dia a dia. O nosso programa ele tem o oferecimento de Rápido Chapuri, Clínica de Estética Rosa de Saron e Alto Posto Rio Branco. Olha só, gente, nosso podcast de hoje nós vamos falar sobre ECA 36 anos. O que mudou com essa lei, né? O que trouxe de benefício nessa proteção da criança e do adolescente? A gente vai conversar com ela, a doutora Carol Cabral. A gente vai para o intervalo comercial e nós voltamos já já. Chapuri Transportes é a empresa que faz o impossível acontecer. Até mesmo transportar um avião em seus caminhões. E agora com uma super promoção a partir de R$ 89,90 por volume de São Paulo e Goiânia. Venha viver a experiência de uma empresa que faz o impossível por seus clientes. Voltando do nosso intervalo comercial, olha só, gente, já pega o telefone e vai lá, segue a gente aí no nosso Instagram, Pod Lei Acre, e faz a tua inscrição no nosso canal, ativa o sininho para você não perder um episódio do Pod Lei Acre. Vai lá, Rádio Calçadão Acre. Olha só, gente, agora em julho, dia 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 36 anos. O que mudou com essa Lei? Quais são a evolução, né, que nós tivemos com essa proteção da criança e do adolescente? A gente vai conversar com a doutora Carol Cabral, especialista na área do direito da criança, mestre em direito, especialista também em direito ambiental. Olha só, a mulher é um crânio. Seja bem-vinda mais uma vez ao Pod Lei Acre. Vamos dar a mãozinha que é para dar sorte sempre. Doutora, é um prazer recebê-la aqui, principalmente para falar de um tema tão importante, né? Nós estamos aí numa semana muito difícil com relação a essas notícias que a gente vem recebendo. Nós tivemos agora, essa semana, aquela criança de 11 anos, a pequena Maria, que supostamente foi envenenada pela madrasta, está na luta, né, aí tentando sobreviver. E também nós tivemos uma criança de 3 anos, olha só, gente, uma criança de 3 anos, lá em Porto Alegre, que foi maltratada pelo pai, um missionário, um homem que se diz de Deus, que poderia não só estar pregando para as pessoas, mas estar cuidando da sua casa. A criança de 3 anos, ela foi... sofreu tanto espancamento no abdômen, no peito, no domingo, e quando foi ontem, ela foi a óbito. Então, nós estamos no mês que é a parte de proteger a criança e acontece isso. Doutor, é doído, não é? Muito, muito mesmo, Mirlei. Mas, de antemão, eu quero te parabenizar, né? Porque, além de nós estarmos levando ao conhecimento da população mais sobre a legislação, o Estatuto da Criança e Adolescente, fazer essa reflexão nesse momento onde a legislação completa 36 anos e onde nós temos tantos desafios, é importantíssimo e é fundamental. Aproveitando aí o mês de julho, que é o mês que a maioria das crianças estão, né, em casa com seus pais, não estão nas escolas, estão de férias. Trazer essas reflexões é muito importante. Aliás, o Pod Lei, ele tem sido assim muito pioneiro nessa área de levar a população numa linguagem simples, mas uma linguagem tecnicamente comprometida, a toda a população, tudo que os aspectos
a legislação como um todo, principalmente nesse campo prático. Então, te parabenizo e te digo que é sempre uma honra estar aqui, né? Sou professora de Direito da Criança e Adolescente, mas aprendo muito no dia a dia, né? Com pessoas, com outros profissionais comprometidos, com profissionais da minha área e com outros que são comprometidos aí com essa legislação, tanto da infância quanto da juventude, que é uma legislação aí preparada para receber as nossas futuras gerações, mas que também traz uma relevância muito importante para o nosso comportamento enquanto sociedade e enquanto família. Verdade. Doutora, em 1990, alguém criou o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso foi um divisor para essa proteção dessas crianças, porque a gente sempre tem maio laranja, né? É onde se remete àquela criança, a Iracema, que foi assassinada, Exato, né? Que nós não tínhamos uma lei que tivesse essas garantias. Não mesmo. E hoje nós temos, né? Exato. O que mudou de 1990 a 2026? Mirlei, assim, a principal mudança na legislação com a introdução da Lei 8.069 de 90 foi, sem dúvida nenhuma, a questão da proteção integral. Né? Vamos remeter aqui à década de 90. 88, nós temos o quê? Uma Constituição Federal, a nossa atual, que é uma Constituição cidadã, uma Constituição que tem um compromisso aí com a coletividade, com o desenvolvimento social, com o desenvolvimento econômico, com a proteção ambiental e com a proteção integral também da criança e adolescente, considerando aí os aspectos futuristas disso, né? Uma legislação, uma Constituição, vamos dizer assim, primordial para que se construa a sociedade do presente e do futuro, sem esquecer, obviamente, toda a nossa construção histórica, o que nós erramos, o que nós acertamos, enquanto legisladores, enquanto operadores, enquanto profissionais, enquanto família, enfim, né? Todas as áreas sociais. E aí nós temos, em 1990, ali um marco fundamental, já veio, obviamente, com o aspecto da Constituição Federal de 88, que lá no artigo 227 já falou da proteção integral, e a partir de 1990, com a legislação, ele vai dizer o quê? A partir de agora, não é só mais a família, aquela figura da família, que vai estabelecer todos os direitos e deveres inerentes à criança e ao adolescente. A partir de agora, esse compromisso não é só mais do ambiente familiar, não é só mais do ambiente educacional, muitas vezes, mas sim de toda a sociedade, de toda a comunidade, do Estado, obviamente, né, porque tem lá as suas ferramentas para que possa assegurar esses direitos e também assegurar os deveres realizados. Sim. E em 1990 se tem uma legislação ali totalmente comprometida com a proteção integral, que vem representar um marco social, porque até então crianças e adolescentes não eram vistos como sujeitos de direito, e sim como objetos de direito. O que significa dizer isso? Não, nós tínhamos uma legislação anterior que apenas protegia, de certa forma, ou sancionava crianças e adolescentes que estavam à margem da sociedade, que, de repente, cometiam alguns atos infracionais, ou que, de repente, não teriam ali assegurados o seu contexto familiar, né? Nem pela família natural, nem pela família extensa. E, a partir de 1990, já, obviamente, repetindo sempre, com a promulgação da Constituição Federal lá de 88, não, a partir de agora, olha aqui, Estado, sociedade, família, todos nós somos responsáveis pela proteção integral dessas crianças e adolescentes. Mas é uma legislação, obviamente, que aquela época ela se adequava, né, há 36 anos atrás, a crianças e adolescentes daquele contexto social. Claro que muito do que se prevê no Estatuto da Criança e Adolescente, a gente vai continuar aplicando aí, acredito que por muito tempo, porque realmente assegura aquela proteção fundamental e especial. Mas muita coisa não estava preparada, né? Quem estaria preparada hoje para crianças e adolescentes cujo perigo maior estaria, de repente, no meio digital e não no meio social, né? No ambiente familiar ou no ambiente ali comunitário ou no ambiente escolar, né? Hoje nós temos aí essa questão já da questão do ambiente digital. E o Estatuto da Criança e Adolescente, ele se renova a partir de então, né? Trazendo, olha, a nossa legislação geral dá uma proteção integral, mas a partir desse contexto social que vai se renovando, a partir das dinâmicas sociais, nós tivemos outras legislações que vieram complementar o Estatuto da Criança e Adolescente, que completa 36 anos no dia 13 de julho. Porque na década de 90, nós tínhamos um posicionamento de famílias tradicionais,
de famílias diferentes. Isso mesmo. 2000 é totalmente diferente. Antigamente, tem um Estatuto da Criança que diz assim, é proibido criança trabalhar. Sim. Proibido criança trabalhar. Na década de 90, as crianças ajudavam os pais, trabalhavam, enfim. Só que hoje não. Quais são esses direitos que está dentro do Estatuto do ECA, que efetivamente precisa ser garantidos, doutora? Sim, os direitos fundamentais, obviamente, partindo do pressuposto de que há uma proteção integral e que essa proteção integral tem que garantir o melhor interesse da criança, o que se coloca como um objetivo maior? Olha, criança e adolescente são pessoas em desenvolvimento. Elas não podem ser colocadas em sociedade ou sob o dinamismo de um contexto social que, de repente, possa atrapalhar aí o seu desenvolvimento enquanto pessoa em formação. Não existe ainda um discernimento total, né, psicossocial dessas crianças e adolescentes que, de repente, lhe coloquem ali sujeitos a todo e qualquer tipo de atividade. Então, o que quer dizer assim, olha, o trabalho infantil ele é proibido. E, além de ser proibido, ele deve ser combatido. Por quê? Porque criança e adolescente tem idade escolar e precisa estar ali alcançando esses objetivos, esses direitos à educação. E aí, o que vem? Tanto a Constituição quanto o Estatuto da Criança e Adolescente. Olha, a partir de agora, só pode trabalhar com uma condição de menor aprendiz, né? A partir dos 14 anos, com todos aqueles requisitos, Sim. e a partir dos 16 anos. O que, de certa forma, foi um grande avanço, né? Considerando aí que nós temos relatos do que acontecia com crianças e adolescentes antes dessa legislação efetivamente entrar em vigor, né? Muita gente tem um certo preconceito com relação a essa temática, mas esquece de verificar que, dentro de um ambiente natural, crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento e que precisam ser garantidos a ela, primordialmente, uma segurança familiar, comunitária e precisa se garantir direitos fundamentais. Dentre eles, um dos mais importantes, o direito à educação. A partir da educação assegurada, crianças e adolescentes vão ter a sua idade profissional e vão poder contribuir de forma assertiva para o desenvolvimento da sociedade. Quando nós falamos aqui, gente, olha só, essa questão de trabalho infantil, nós estamos falando aqui, aí você volta lá na Revolução Industrial, onde as mulheres e as crianças eram a mão de obra, pelo amor de Deus. Não é a criança, você aí nesse desenvolvimento até os 14 anos, você fazer a criança ali, o adolescente, ali arrumar uma cama, lavar uma loucinha. Nós não estamos falando disso, porque tem muitas pessoas que interpretam mal. Exato. Você pegar o seu filho e fazer com que ele entenda as responsabilidades, que é diferente de trabalho escravo. Sim, sim. A responsabilidade dele poder dobrar o lençol, arrumar a cama, tirar as coisinhas que ele está brincando e guardar e lavar uma louça, isso não é trabalho escravo, né? Não, inclusive faz parte, né, da questão da educação que se tem que ter, que é a educação familiar, faz parte ali dos deveres de guarda de qualquer pai ou mãe ou responsável dessas crianças e adolescentes. Porque a preparação para crianças e adolescentes, né, que estejam ali preparados para os enfrentamentos sociais que elas vão ter ao longo da vida, se constrói também no ambiente familiar. E aquela frase, né, que os nossos antepassados diziam, né, o costume de casa vai à praça também. Certeza. Então, assim, às vezes o que a gente fala, muitas vezes não é repetido pelas crianças e adolescentes, mas a nossa postura, os nossos exemplos, esses certamente são bem repetidos ou até aprimorados aí pelas crianças e adolescentes. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O fato de você proibir o trabalho escravo, proibir o trabalho que venha prejudicar o desenvolvimento educacional de uma criança e adolescente, como é o que nosso estatuto hoje prevê, é diferente das responsabilidades que criança e adolescente, dependendo da idade, tem que ter no seu ambiente familiar, no seu ambiente educacional, né, no seu ambiente social como um todo. E é um grande desafio, Mirlei, sem dúvida nenhuma. Assim como é um desafio também a Lei Henri Borel, a questão dos maus tratos de crianças e adolescentes, né, a lei chamada Lei da Palmada, né, que ficou conhecida. Mas o Estatuto ele está protegendo. Não, ele não está protegendo, ele não está dizendo que a partir de agora criança e adolescente, os pais não podem de maneira alguma corrigir. Não é assim. Até agora, Deus diz, exato, né? Corrige teu filho com a vara da disciplina. Então, perfeito. Agora, uma correção baseada num aspecto pedagógico, de orientação, né? Uma correção que não vai
submeter ou deixar essa criança aí a uma situação de lesões, né, físicas, psicológicas, que seja, quer dizer, é uma correção dentro dos limites razoáveis previstos ali pelo dever de guarda e orientação que pais e responsáveis têm com relação às crianças. Doutora, a gente vê que foram criadas várias leis após a Constituição aí ter feito o ECA. Sim. Várias leis, sim. Inclusive, como a senhora citou, a Lei 14.344, que é a lei do Henri Borel. Nós tivemos, acho que, salvo não me engano, mês passado, foi meio retrasado, o julgamento. Sim. Então, percebe-se que por que exige tanta lei? Por que foi criado tantas leis? A lei da palmada, como a senhora falou, não significa que o pai não pode disciplinar. Gente, disciplinar é totalmente diferente de você espancar o seu filho. Sim. No início do programa nós falamos dessa criança. Essa criança foi espancada por uma pessoa que vai lá em cima do púlpito, doutora, pregar, falar de Deus. Como é que você tira a vida do seu filho, segundo informações, que eu acredito que não seja, é impossível o pai espancar um filho, doutora, porque ele não deu bom dia. Me conte. É até complicado. A gente fica torcendo para que histórias como essa nem sejam reais, sim. né? Porque fica assim, o nosso raciocínio não consegue admitir que pessoas que são responsáveis pela proteção e pela orientação possam cometer esse tipo de crime, né? Verdade. E quando a gente se depara com uma realidade como essa, é muito dolorosa para nós enquanto sociedade. Inclusive, essa semana a gente estava falando que um tema muito recorrente e que se adequa, inclusive, ao nosso aniversário de 36 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, é a questão da saúde emocional de pessoas como um todo e das nossas crianças e adolescentes, né? Não se pensava no Estatuto, especificamente nessa época, com a saúde emocional de crianças e adolescentes, tão somente. Mas a gente tem visto que isso é um assunto muito recorrente, tanto de enfrentamento na nossa legislação, quanto de enfrentamento no nosso dia a dia, enquanto cidadão, enquanto profissional, enquanto pais responsáveis, enfim. E a gente tem visto isso que, assim, é uma situação, cuidar da saúde emocional hoje, da nossa futura geração e nossa, é muito mais valioso do que qualquer valor material. A gente tem pensado nisso, né? E, assim, quando a gente imagina que pais ou responsáveis que estão ali para guardar a saúde emocional de crianças e adolescentes, a gente fica abismado, porque, assim, é um assunto muito caro você fazer essa proteção. Isso vai para além de dar presentes caros, de repente, oferecer a melhor escola, os melhores cursos. Não, é cuidar da saúde emocional. Nossas crianças e adolescentes precisam porque estão em desenvolvimento. Se nós, adultos, precisamos, imagina crianças e adolescentes. Verdade. E, assim, a gente ouve muito falar de violência em outros contextos, mas, assim, essa violência do contexto familiar ainda é muito doloroso de se escutar. Porque, assim, nós temos esse dever fundamental, e não precisava nem estar escrito na legislação, mas está, inclusive, sob pena de sanção, de proteção das nossas crianças e adolescentes. Então, assim, se a gente faz isso, vai de encontro a tudo que nós construímos até então, né? Até então, enquanto sociedade. Vamos dizer assim, é o mais absurdo dos absurdos na violação dos direitos da criança e do adolescente. Verdade. Doutora, as pessoas dizem assim, o ECA só protege quem pratica ato infracional. A senhora vai me responder já quando nós voltarmos do intervalo comercial, porque o nosso diretor já disse, nós vamos para o intervalo comercial e aí a gente volta já. Chapuri Transportes é a empresa que faz o impossível acontecer.
até mesmo transportar um avião em seus caminhões. E agora com uma super promoção a partir de R$ 89,90 por volume de São Paulo e Goiânia. Venha viver a experiência de uma empresa que faz o impossível por seus clientes. Voltando do nosso intervalo comercial, já quero agradecer você pela sua audiência, que está comigo toda sexta-feira e também aos domingos às 9 da manhã. Lembrando que você pode ir lá e inscrever no nosso canal, o Rádio Calçadão Acre, e seguir a gente pelo nosso Instagram. Gente, olha só, para você empresário que precisa trazer a sua carga de São Paulo, Goiânia e Porto Velho, com total segurança, assegurada e com rapidez. Lembrando que a Rápido Chapuri é a sua transportadora. A partir de R$ 89,90 você traz a sua mercadoria, chega com segurança, principalmente assegurada aí na sua empresa. Nós temos Auto Posto Rio Branco, gente. Olha, eu não entendo muito bem de carro não, mas eu aprendi que para o motor do nosso carro ter vida útil, você precisa abastecer com gasolinas de qualidade e etanol. E o melhor etanol de Rio Branco você vai encontrar no Auto Posto Rio Branco, que ele está R$ 4,69. Gente, pode fazer uma pesquisa aí nos postos de gasolina que você vai encontrar lá o mais barato da cidade. E a gasolina comum está R$ 7,05. Auto Posto Rio Branco fica ali em frente à TV Rio Branco, na Avenida Ceará. E para você, mulherada, não só as mulheres, porque também tem homem que gosta de se cuidar. Olha só, drenagem linfática, massagem relaxante, remoção de sinal, aquele sinal que incomoda, limpeza de pele, você vai encontrar na Clínica de Estética Rosa de Saron. A minha amiga Risalva espera por você. Agora sim, doutora, vamos voltar ao nosso bate-papo, falando a respeito desse, como é que eu posso dizer assim, que as pessoas têm um certo preconceito, né? Digamos assim, o ECA só serve para proteger menor infrator. Proteger os pais, as crianças, não, só menor infrator. Vamos lá, vamos deixar esse povo bem informado e entender que isso aí, né? Isso. Vamos quebrar aí esse tabu aí, esse falso paradigma. É isso mesmo, Milene. Nós temos esse compromisso enquanto sociedade, viu? Nós, profissionais de todas as áreas, nós pais, tios, responsáveis, professores, de enaltecer o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, enaltecer a nossa legislação que nós temos aí. O Brasil, ele de certa forma, ele tem uma legislação muito rica na proteção de direitos da criança e adolescente e, claro, além de ser uma legislação protetiva, é uma legislação futurista, é uma legislação que está sempre com um passo à frente, pensando aí no melhor enquanto desenvolvimento das crianças e adolescentes enquanto sociedade. Mas, obviamente, nós temos muitas coisas a avançar com relação a isso. Um dos principais paradigmas, ou uma dos principais, vamos dizer assim, falsa ideia que nós temos que desmistificar da sociedade é essa questão de que o Estatuto está aí só para proteger menor infrator, de que o Estatuto da Criança fica passando a mão, né, em crianças e adolescentes que cometem, eles não falam nem atos infracionais, cometem crimes, que são criminosos, e etc e tal, e não é, né? Se você for pegar a nossa legislação ela tem uma parte de proteção muito importante, de proteção integral, e aí nós passamos também pela proteção da mulher, né, quando protege a mãe, com esse intuito de proteger a criança desde a gravidez, protege no puerpério, protege a mãe e incentiva a questão da amamentação, já pensando aí nas crianças e adolescentes, na saúde de crianças e adolescentes enquanto pessoas em formação, protege aí, né, a família como um todo, com orientações pedagógicas com relação à família, lá nas medidas protetivas e também dando ali as orientações necessárias, como toda boa legislação tem que dar, né? Já nesse pensamento de pessoas em formação. Então, lá não vê criança e adolescente apenas como objeto de direito, não. Sim. Porque cometer um ato infracional vai acontecer isso, porque cometer uma violência vai ter que ser submetida a isso, não. Nós temos toda uma preparação, uma rede, né, de proteção, uma rede de acolhimento. A gente não fala nem
só uma rede de proteção, de acolhimento, mas toda uma rede que, de certa forma, está comprometida em assegurar esses direitos para as crianças e adolescentes, que alcança ali não só a família, mas o Estado, a comunidade, né? Todo esse meio. Protege, inclusive já se preocupa com crianças ali em situação vulnerável, crianças que estão ali submetidas a condições climáticas, vamos dizer assim, das mais diversas e vulneráveis ali às intempéries das mudanças climáticas, né? Crianças que viveram ou vivem em um ambiente ali de violência, principalmente de violência contra a mulher, né? Essas crianças vulnerabilizadas. O Estatuto da Criança e Adolescente e a legislação que veio após ela também já se preocupa com esse nosso novo aspecto social, de crianças que precisam de inclusão por diversos aspectos, né? Verdade. Sejam por questões aí, de questões biologicamente presentes no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes, essa questão da cor, essa questão da raça, essa questão da situação econômica, que muitas vezes vem contrapor aos direitos, enquanto que nós temos um estatuto que verdadeiramente protege crianças e adolescentes sob qualquer aspecto social. Sim. Crianças e adolescentes de qualquer classe econômica, isso é o que menos importa. Inclusive, nós temos artigos, um artigo específico e interpretações no estatuto que diz assim, olha, para assegurar a efetividade de direitos de crianças e adolescentes, para proteger, para garantir a sua proteção absoluta, para garantir o seu melhor interesse, independe, inclusive, de condições econômicas dos pais. Isso aqui vamos dizer assim, é uma legislação que verdadeiramente é colocada para toda a sociedade. Então, essa preocupação da inclusão, essa preocupação aí de colocar a criança e adolescente num ambiente seguro, né? Um ambiente que, de certa forma, lhe coloque ali a salvo de todo e qualquer tipo de violência, é muito importante. A gente sabe que o fortalecimento familiar é muito importante em todo o aspecto da nossa vida, né? Desde que nós nascemos, durante o nosso desenvolvimento, o reconhecimento das diversas formas de família, né? Desde que elas tenham esse compromisso social. Então, assim, é um estatuto que ele já, né, na minha visão, isso eu falo também em sala de aula enquanto professora, ela já nasceu à frente do seu tempo. Precisa ser aprimorada? Precisa, porque a nossa sociedade está em construção a todo momento. A todo momento. Mas que é uma legislação que venha garantir e que nos dá ali diretrizes fundamentais para essa proteção, claro, sempre alcançando ali tudo que foi previsto pela Constituição Federal e pela legislação correlata. Nós temos aí que quebrar esse preconceito. E não existe essa de que Estatuto da Criança e do Adolescente, a legislação, que eles chamam assim, a legislação menorista, que inclusive é um termo que, né, já se aboliu, mas assim, existe todo esse preconceito ainda por cima, e que isso daí vem da nossa própria história, né, da nossa própria história de abandono completo, de uma legislação específica para crianças e adolescentes, de tratar crianças e adolescentes apenas como objeto de direito, aí pensando somente em crianças e adolescentes que viviam à margem da sociedade, de certa forma. Sim. Enfim, é todo um contexto histórico que nos leva a isso, mas cumpre a nós, formadores de opiniões, profissionais, pais, tios, avós, filhos, quebrar esses paradigmas, quebrar, né, esse preconceito e demonstrar que criança e adolescente realmente precisa desse fortalecimento em todos os aspectos para que a gente possa ter uma esperança bem bacana na nossa sociedade. Doutora, quantas crianças já estão com os direitos fundamentais violados? As crianças dessas mães que tiveram as suas vidas ceifadas pelos seus companheiros, pelos ex-companheiros. Então, já começa aí. Essas crianças já estão à margem. O ECA, o Estatuto da Criança, mais do que nunca, precisa acolher e precisa resguardar o direito dessas crianças. Porque, em si, perdeu a mãe, já não tem aquele laço materno. O pai foi quem tirou a vida da mãe. Como é que essa criança vai conviver com o pai? É uma questão dificílima, né? Sim. A questão da violência doméstica, principalmente quando ela leva ao óbito de um dos genitores, e aqui especificamente das mães, porque a gente não pode esquecer de que as maiores vítimas de violência doméstica são as mulheres, infelizmente, né? E assim, é impressionante, a gente sempre conversa com os colegas, né, que são ali
bem especialistas nessa questão dos direitos das mulheres. A gente fala, nós temos avanços fundamentais na legislação, mas é impressionante como cada vez que a gente tem essas notícias de violência doméstica, especialmente no nosso ambiente, né, enquanto um Estado, que a gente considera ainda um Estado muito acolhedor, muito pequeno, mas que tem uma questão cultural ainda muito presente. E o nível de violência muito alto. Muito alto. Então, assim, a gente já pensa também nessas crianças, né? Como que fica esse aspecto psicológico, o desenvolvimento delas, o rendimento educacional, né? O rendimento escolar. Isso tudo é muito comprometido. E aí, por isso que é fundamental dizer, olha, Estado, vem aqui. Está previsto lá no artigo 227 que você é uma parte fundamental aqui para que esses direitos sejam alcançados e que haja fortalecimento dessas crianças e adolescentes. Doutora, eu quero só cortar aqui rapidinho. Meninos aí no estúdio, quem está ganhando? Que eu estou observando vocês, eles estão assistindo os jogos aqui, a gente conversando. Então, aí, olha só, gente. Doutora, essa questão dos direitos fundamentais das crianças, quais são os mais importantes que os pais, né, até as pessoas que têm a guarda dessas crianças poderiam conhecer melhor? Digamos assim, a criança está fora da sala de aula porque não conseguiu, né, a matrícula. Sim. Como que ele pode chegar, como que ele pode conseguir através do Estatuto? Sim, o Estatuto prevê o direito à educação infantil, a educação fundamental. Isso aí, tanto na Política Nacional de Educação quanto no Estatuto da Criança, é um direito fundamental. Então, assim, não é uma norma que precisa de uma explicação maior ou que precisa de um ato, vamos dizer, complementar dela, não. Ela, por si só, já existe. E, assim, muitas vezes o Estatuto fala, olha, preferencialmente que essas matrículas sejam realizadas no local mais próximo da sua casa, né? E aí a gente tem aí, por exemplo, no estado do Acre, o município assegura a educação infantil a todas as crianças, né, a partir dos 5 anos de idade, enquanto que o Estado, pela uma política educacional, na grande maioria do nosso território, acaba sendo responsabilizado ali pela educação fundamental 2, né, educação fundamental como um todo. E isso daí ele vem para funcionar, né? O Estatuto da Criança fala, a criança tem que ter garantido o direito à educação, o direito à cultura, o direito ao desenvolvimento social, comunitário, sim, enfim. E aí, assim, nós temos os mecanismos. Entra uma parte fundamental para nós, operadores do direito, né, de ver isso ser assegurado através das ações próprias, caso haja ali qualquer tipo de impedimento do exercício desses direitos na parte administrativa. Mas eu sempre digo, tudo é questão de muito diálogo, porque, inclusive, o Estatuto prevê, assim como a Constituição, que políticas voltadas para crianças e adolescentes são políticas que têm que ser tratadas como prioridade absoluta. Então, numa lei orçamentária, né, seja ela para o município, pelo Estado, a política voltada à criança e adolescente, ela deve ser assegurada de uma forma prioritária. Sim. Inclusive, ela não deve ser desvirtuada, trabalhada para outros tipos de políticas, não. É para a política que assegure ali a infância e a juventude, direitos à infância e à juventude. Então, assim, nós temos mecanismos judiciais, administrativos, para que isso seja assegurado. Então, você que é pai e mãe, independentemente de qualquer coisa, assegure, seja tenha essa reflexão de que não há essa história de que o Estado não está fornecendo, de que eu não tenho, as matrículas estão esgotadas, não. Dentro de um contexto social e comunitário, deve ser assegurado esse direito à educação, que é um direito fundamental, se tiver primordial, né, e preferencial para crianças e adolescentes, sem dúvida nenhuma. Principalmente, a gente tem essa dificuldade com crianças atípicas. Quantas mães já buscaram ajuda com relação que chega na escola, manda a criança para casa porque não tem ali o assistente escolar. Isso. Mas para isso nós temos os mecanismos também, as ações que devem ser impetradas para que se assegure, né, ali os mediadores, para que essas crianças e adolescentes sejam efetivamente incluídas dentro do contexto educacional. E isso o Estatuto já prevê, as nossas políticas de educação também prevêem, né? Nós temos uma legislação ampla, como você já citou aqui, mesmo após o Estatuto, o marco legal da primeira infância, né? Toda essa questão que veio trabalhar da própria política educacional, que veio trabalhar também esse nossa realidade
social, que é da necessidade de inclusão de crianças, adolescentes e de pessoas como um todo. Então, assim, é o Estado que, através de suas ferramentas, eles têm que se adequar a esses direitos. Porque mais do que prever direitos, nós temos que assegurar a concretização desses direitos. E aplicá-los. Tem várias leis, né? Tem muitos direitos. Só que as pessoas muitas vezes não conhecem, principalmente na área da criança e do adolescente. Nós temos o ECA para isso. Busque informação, busque os seus direitos, porque se não for, existe a lei. Mas existem tantas leis, mas para a lei funcionar, alguém tem que cutucar ela, né? Alguém exatamente. tem que estimular ela para poder ser. E muitas vezes a gente sabe que tem um direito e não procura. E aí a gente precisa procurar essa rede de atendimento, que o Estatuto faz menção a isso. Então, assim, eu sempre digo, e aqui quero enaltecer, inclusive, o trabalho que as instituições fazem, sobre todos os aspectos, né? O nosso Poder Judiciário, nosso Ministério Público, Defensoria Pública e a nossa OAB. Né? Aqui falando com conhecimento de causa. A nossa OAB exerce ali um papel fundamental. Nós temos um programa chamado OAB Vai à Escola, e eu já tive a oportunidade diversas vezes de falar sobre o Estatuto da Criança e Adolescente nas escolas, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. E sabe o que é bacana, Mirley, é que muitas pessoas desconhecem esses direitos. E a partir desse contato com a comunidade, com a população em geral, é que a gente pode perceber o quanto que a gente pode fazer diferença na vida dessas pessoas. Mais palestras, mais educação nas escolas. Para abrir, né? Abrir a mente dessas crianças e adolescentes que às vezes estão ali num ambiente de violência, né? Bullying, que tem muito nas escolas. Exatamente. E aí chega no final ali da palestra, pode contactar um colega e dizer assim, olha, eu estou sofrendo isso. Isso aqui configura, né, um crime no ambiente escolar. E aí, a partir disso aí, a gente pode ajudar tantas crianças e adolescentes. Isso eu estou falando todas as instituições, porque, assim, do Estado às organizações não governamentais, ao programa, todos nós temos esse comprometimento de levar conhecimento e informação à sociedade. Doutora, a senhora esteve aqui conosco, salvo não me engano, foi em fevereiro, para nós falarmos sobre o ECA Digital. Foi isso mesmo, que ele estava entrando em vigor em março, né? Exatamente. Então, assim, ECA em 1990, né? E aí veio para garantir alguns direitos fundamentais para as crianças e para o adolescente. Só que agora o mundo evoluiu e cada dia que passa está ficando pior. E as redes sociais hoje é um campo muito perigoso, principalmente se para nós adultos já temos, quantas mulheres não são enganadas, né, por estelionatário sentimental do amor. E agora tu imagina a criança. Doutora, como é que funciona o ECA Digital? Essa proteção das crianças, como que faz? Muitos pais colocavam vídeos e aquele vídeo poderia ocasionar, para quem é pedófilo, para pessoa que tem uma mente louca, uma mente doente, utilizar aquilo ali para fazer mal à criança. Hoje, como é que funciona o ECA Digital? Muito bom, muito importante a gente falar sobre o ECA Digital. O ECA Digital, ele foi elaborado já nesse pensamento, né, dessa sociedade atual, desse meio digital, que crianças e adolescentes estão sujeitas, né, a gente fala assim, né, e que estão sujeitos a todo e qualquer tipo de violação no ambiente digital. Já não bastava toda a questão da violação de direitos, né, no ambiente físico, presencial, agora nós temos que enfrentar mais essa batalha. E o Estatuto, ele entrou em vigor mesmo, né, após ali a publicação da legislação, agora em março de 2026, salvo engano, dia 17 de março de 2026. Tudo isso passa a ser automático, a fiscalização dos ambientes digitais, né, das plataformas digitais, tudo isso é automático? Olha, nós precisamos de um braço fundamental, que é da fiscalização do Estado, através de seus órgãos fiscalizadores, né? A questão da Lei Geral de Proteção de Dados e tudo. Então, a gente tem que pegar ali os órgãos fiscalizadores e estar fiscalizando, principalmente o ambiente digital. Mas sabe o que é mais importante, Mirley? É que essa responsabilidade, ela está colocada lá como uma responsabilidade também dessas empresas que desenvolvem ali qualquer tipo de conteúdo que possa pensar assim, crianças e adolescentes vão me acessar? Então se vão me acessar, eu tenho que ter esse compromisso, sob pena de responder.
há diversas sanções, né? Há diversas, vamos dizer, diversas medidas. Então, assim, a partir de agora, quem desenvolve conteúdo para criança e adolescente ou que sujeita crianças e adolescentes a qualquer tipo de conteúdo, vão ter que ser submetidos a autorizações, vão ter que ser submetidos a fiscalizações, sob pena ali de responder em diversas esferas. Então, assim, é importante que o ECA Digital venha, está prevendo isso. Eu vi uma recepção de crianças, de pais e responsáveis muito bacana com relação a isso, né? Nós temos a questão dos jogos, e não é só a questão dos jogos, é a questão ali de crianças dentro do ambiente virtual que levam conteúdos para crianças e adolescentes. Então, assim, a partir de agora, esse compromisso, essa fiscalização e essa responsabilização, ela está colocada no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o chamado ECA Digital, através da Lei 15.211. E eu acredito que nós estamos tendo um novo marco com relação a essa proteção dentro do ambiente digital. E isso é muito importante para nós também, pais e responsáveis, né? E nós profissionais. Porque a partir de agora, nós somos diretamente responsáveis. E acabou aquela história assim, eu dou o celular para o meu filho e ele é liberto para fazer qualquer tipo de coisa. Não, ele é uma pessoa em desenvolvimento. Então, eu tenho que saber quais são as regras para acessar aquele conteúdo. Tenho que fiscalizar, tenho que saber quais as medidas eu tenho que fazer, enfim. Porque a gente sabe que proibir do ambiente digital não vai ser a melhor medida, pelo menos a princípio não é a melhor medida, mas a gente tem que ter a responsabilidade de fiscalizar. Também de oferecer esse meio digital para crianças e adolescentes. E pais, pelo amor de Deus, vocês não estão violando a privacidade de filho. De jeito nenhum. Você tem que ter cuidado com o que eles estão vendo na internet, com esse acesso, essa conversa que eles estão tendo. Adolescente, essa mensagem, aconteceu agora recente, aquele crime que aconteceu lá na escola. E aí passou a imagem daquela criança, porque era praticamente uma criança, né? Em grupos, enfim, isso é crime, doutora? Passar imagem de adolescente, de criança? Com toda certeza. Inclusive, Mirlei, dependendo da imagem, dependendo do contexto da imagem, é crime armazenar, não só passar, inclusive armazenar, né? Há situações em que o próprio armazenamento de imagem de criança e adolescente em determinadas situações, ela é crime, independentemente de repassar. Você imagina repassando. E esse crime, muitas vezes, essa responsabilização não vai se esgotar no ambiente do ato infracional dessas crianças e adolescentes, não. Muito pelo contrário, essa responsabilização vem diretamente para nós, pais, e para os responsáveis, porque nós vamos, sim, poder responder, estar sujeitos a responder em diversas esferas. Então, isso é muito importante, esse compromisso familiar com o Estatuto da Criança e Adolescente. Volto a dizer, ele é uma legislação riquíssima em proteção, direitos da criança e adolescente, em orientação e nesse compromisso em bem desenvolver essas futuras gerações. Mas nós, pais responsáveis, em qualquer época, temos esse compromisso fundamental de fazer com que a concretização desses direitos realmente surta a eficácia necessária dessa proteção integral. Que legal, doutora. O nosso programa quando a gente começa... Tanta coisa já falar, né? É muita coisa, gente. Nós temos que passar aqui mais ou menos umas 2 horas. Doutora, denuncia. Aonde? Aonde que alguém viu uma criança sendo maltratada, denuncia aonde? Bem, se você não lembrar de nenhum número específico, pelo menos no 190. Né? Ele ali é uma porta de entrada para todo e qualquer tipo de crime e que também pode ali, através do 190, ser especificado ali todo e qualquer tipo de crime que esteja sujeito a crianças e adolescentes ou que alguém esteja praticando contra elas, né? Sim. E, enfim, a primeira denúncia tem que ser feita no canal mais próximo, né? E nós temos aí um canal que popularmente é conhecido, que é o 190, né? E temos os canais específicos ali, sempre ter esse cuidado com o ambiente escolar, sempre ter ali um diálogo muito próximo com os conselheiros, com o conselho tutelar como um todo. E assim, são diversos canais que você pode procurar e está fazendo ali os seus registros necessários a essas investigações. Doutora, muito obrigada por ter vindo a gente falar desses 36 anos do ECA. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho de vocês e nos vemos na sexta-feira que vem, se Papai do Céu assim permitir. Mais uma vez, vai lá, segue a gente no nosso canal Rádio Calçadão Acre e também no nosso Instagram Pode Ler Acre. Doutora, nós vamos fechar com a mãozinha que é para dar sorte. Muito obrigada. Eu que agradeço, é uma honra sempre estar aqui com vocês.
Chapuri Transportes é a empresa que faz o impossível acontecer. Até mesmo transportar um avião em seus caminhões. E agora com uma super promoção a partir de R$ 89,90 por volume de São Paulo e Goiânia. Venha viver a experiência de uma empresa que faz o impossível por seus clientes.